Cristo é o cabeça da igreja e o melhor exemplo de missão, unidade e serviço por meio de sua vida abnegada neste mundo. Sua vida foi de perfeita unidade com o Pai, culminando com sua morte expiatória na cruz. O que ele fez oferece salvação aos perdidos e vida vitoriosa a seus discípulos. É sobre isso que vamos conversar aqui no programa Lições da Bíblia, a partir de agora. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Tema da semana: a igreja a serviço da humanidade. Olá, amigos da Novo Tempo. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia e nesta semana um tema extraordinário nós vamos explorar aqui no programa. A igreja a serviço da humanidade. Como a igreja pode cumprir melhor a sua missão? Como nós, como cristãos, podemos cumprir melhor a nossa missão servindo as pessoas que estão próximas de nós, servindo a humanidade? Estão visitando o programa dois amigos que pela primeira vez estão participando com a gente aqui. O pastor Alex Gonçalves. Pastor Alex, muito obrigado pela sua participação aqui. Oi, eu que agradeço. Para mim é um privilégio também estar aqui. Que bom. Pastor Alex Gonçalves, ele é capelão do Hospital do Pênfigo. O Hospital do Pênfigo, um hospital da Igreja Adventista, que fica na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aproveito e mandar um grande abraço a todos os amigos do Mato Grosso, especialmente ali Campo Grande. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Como é que está o trabalho ali, pastor Alex, no Hospital do Pênfigo? Está muito bom, pastor. Só que, só uma ressalva, eu sou pastor do distrito. Lá também tem um capelão, que é o pastor Éder, ok. E a gente faz uma parceria porque realmente a igreja é exatamente ao lado do hospital. Então, a igreja surgiu junto com o hospital e a gente trabalha junto em comunidade ali, fazendo até o trabalho social, que é também uma das funções da igreja, inclusive que a gente vai comentar um pouquinho na lição, né? Mas um trabalho muito gostoso. São igrejas muito próximas. Campo Grande tem essa característica de ter igrejas muito próximas. Isso facilita o trabalho do pastor distrital também. Com certeza, com certeza. É realmente muito bonito o trabalho em um hospital como capelania e de uma igreja que sirva também ao hospital, né? Mostrando também a missão da igreja nessa área de saúde também, que é uma coisa extraordinária. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Obrigado. O pastor Alex foi meu aluno, companheiro, amigo. Muito bom recebê-lo aqui. E também tenho o prazer de receber o pastor Mark Wallace, da região do Tocantins. Isso mesmo. Que bom, pastor, recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. É um prazer para nós, é uma alegria de estarmos aqui pela primeira vez, somando com a aquisição de um conhecimento bíblico tão fantástico e importante para o nosso crescimento espiritual. É verdade. O pastor Mark Wallace, ele trabalha numa região administrativa da Igreja Adventista, conhecida como Missão Tocantins, não é? Missão do Tocantins. É uma região, um grupo de igrejas, um grupo grande de igrejas que formam, então, uma região administrativa. Como é que tem sido o trabalho ali, pastor, naquela região? Realmente é um trabalho desafiador, é belo, é bonito, uma vez que a gente percebe que o trabalho tem sido feito dentro dos objetivos que a igreja tem se proposto a seguir, biblicamente falando. É um estado diferenciado porque está na região norte do país, mas atende administrativamente a região centro-oeste do país, ok? Mas graças a Deus a gente tem visto o crescimento. Ali no estado nós temos ali cerca de 1.400.000 pessoas, ok? O nosso grupo de igrejas alcança aí cerca de 165 igrejas. Colocando aí a proporção, nós temos 162 habitantes para cada membro da igreja. Então é um desafio grande, mas ao mesmo tempo a gente percebe que o desafio tem sido acompanhado pela bênção de Deus. Um desafio grande, especialmente pela extensão da região também, né, pastor? Tudo isso acaba dificultando, mas Deus, através do seu poder, do Espírito Santo, vai abençoando o trabalho, né? O nosso abraço também a todos os amigos aí do Tocantins, essa região bonita do nosso país. Deus abençoe a cada um de vocês
que tem sintonizado a TV Novo Tempo. Meus amigos, vamos fazer uma oração para a gente começar? Vamos orar. Obrigado, Pai querido, pelo privilégio de abrirmos a Tua palavra. Possamos entender a Tua vontade para a Tua igreja nesta terra, por Jesus. Amém. Pastor Alex e Pastor Marco Wallace, eu queria ver a opinião de vocês sobre justamente o tema do nosso material de estudos, que é um tema bastante interessante. A igreja a serviço da humanidade. A igreja existe para servir a humanidade ou a igreja existe para se proclamar uma mensagem? Como é que deve ser esta visão sobre o título do nosso material de estudos? Vamos começar com o pastor Alex. Olha, o nosso grande desafio é justamente colocar em paralelo as duas linhas, né? Proclamar essa mensagem extraordinária da salvação em Cristo, mas ao mesmo tempo servindo a humanidade com essa mensagem. Mas claro que é uma mensagem prática. Nosso grande desafio como igreja é deixar de ficar só no discurso, que as pessoas são cansadas de discurso, né? Na linha política, na linha religiosa, em todas as linhas as pessoas querem a ação. É verdade. Então, quando a gente consegue integrar isso, a igreja cumpre o seu propósito, que é o que Deus espera. Com certeza. Pastor Marco. Por algum tempo, nós fomos muito do discurso, nossa congregação, nossa igreja. Mas, graças a Deus, com o passar do tempo, nós temos percebido o quanto as pessoas têm se voltado não somente para o discurso, para a teoria, mas realmente para a prática. Então, proclamar que é uma missão bíblica, ela está aliada cada vez mais à prática, à vivência. E, graças a Deus, nós temos visto como Deus tem abençoado, tem aberto a visão, demonstrado para as pessoas, os membros da igreja, a necessidade de se viver amando, praticando aquilo que realmente que é a base da proclamação do Evangelho. É realmente interessante essa visão de vocês, né? Essa dupla ação na missão que a igreja deve ter, né? Proclamando uma mensagem, ao mesmo tempo praticando, servindo. Quando um cristão pratica a mensagem bíblica, quando uma igreja pratica a mensagem bíblica, isto se torna visível às pessoas, né? Aqueles que convivem, aqueles que não convivem ali no meio daquela igreja, as pessoas sentem, aquela comunidade pensa em mim, não é? Aquela comunidade tem interesse na minha vida. Agora, a igreja, ela tem, assim, uma natureza muito peculiar. Qual seria, assim, por exemplo, um aspecto da natureza da igreja, pastor Alex? É uma comunidade de crentes em Jesus e na sua mensagem de salvação, que se reunir para adorá-lo e estender essa mensagem extraordinária que tem feito diferença na vida pessoal para as pessoas que estão do lado de fora, né? Então, isso traspassa as barreiras de um prédio, de um edifício, porque às vezes a gente confunde hoje a igreja com a construção, né? É verdade. Que tem uma cruz lá em cima, uma portinha bonita, e os crentes vão para cantar, para orar. Isso também é igreja, mas é até a parte menor. Porque a parte maior é nos reunirmos para celebrarmos a salvação, a graça de Jesus e, aliás, também traçarmos estratégias com Cristo na base bíblica para levarmos para os outros que estão lá fora que precisam ouvir. Esse comentário seu é bastante interessante, porque quando a gente confunde igreja com prédio, não é, pastor Mark? A gente cai num erro assim, por exemplo, hoje a Europa está vivendo um momento delicado com relação à palavra igreja. Sem dúvida. Há muitas igrejas sendo vendidas, vamos usar o termo popular, a preço de banana lá, em leilões baratíssimos, assim, coisa de poucos euros, você compra uma igreja completa, com bancos, com órgão de tubos, porque tem um prédio bonito, maravilhoso, até histórico, mas não tem membros. Então, o que é a igreja? É o prédio, é a beleza da sua arquitetura, são as pessoas, não é? Complementando essa ideia do pastor Alex, pastor Mark. Veja, biblicamente falando, a ideia de igreja, a gente percebe que não é necessariamente o prédio em si, aquela caixinha construída de concreto armado, etc. Aliás, a gente não percebe, não se identifica isso muito claramente, especialmente quando você vai para a parte arqueológica, a parte histórica da igreja em si. O que nós percebemos é o conglomerado das pessoas, ou seja, em algum momento da sua experiência de vida, Deus chamou essas pessoas. E essas pessoas perceberam a necessidade de adorar a Deus, de ter um relacionamento com Cristo e foram se reunindo, quer seja na casa, quer seja num lugar fora de casa. Então a igreja, na realidade, não se traduz necessariamente como nós conhecemos como um prédio, mas sim um encontro de pessoas que visa se relacionar com Cristo e servir a comunidade. Agora, isso
não significa que a gente não precise de um local de adoração, não é verdade? Como é que a gente pode ter o equilíbrio nessa parte de investimento? Por exemplo, como eu devo investir na missão e como eu devo investir também no patrimônio da igreja, na sua visão como pastor Alex? Aí, de novo, a gente volta àquela visão de integração que Jesus procura enfatizar o tempo todo na Bíblia, né? Você vê os patriarcas indo ao templo, você vê Jesus e os discípulos também indo na sinagoga para ensinar a palavra, para espalhar a mensagem do reino de Deus. Jesus não condenou especificamente a Exatamente, existência do templo, não é verdade? A gente tem que cuidar muito com os extremos, né? Tem gente que acha que o problema está em ir à igreja, ao templo, à construção. Realmente isso é muito limitado. Mas romper para o outro extremo também, então eu não quero nada com o templo, não quero nada com a comunidade, não quero nada com o edifício, também é complicado, porque você vê os profetas, os patriarcas, você vê Jesus, os discípulos, frequentando a igreja, mas não se restringindo a ela. Aliás, usando esse local para se congregar com os crentes, para eles adorarem, para eles estudarem a palavra e expandirem o reino. Aliás, era ali os lugares onde eles traçavam as estratégias para levar a mensagem aos outros que ainda estavam lá fora, sem saber, sem conhecer. Jesus, ele foi ao templo, você disse muito bem, várias vezes. Ali em Lucas capítulo 4, diz que Jesus foi ao templo e lá ele leu profecias, né, da Torá, do período dele, a Bíblia do período dele, mostrando que ele era ativo, frequentador de um templo, né? Isso mostra realmente que ele valorizou todos esses aspectos. E tem uma coisa da importante, igreja. pastor, Pois não. é que quando você também vai ao templo, você se sente pertencendo a um grupo que mexe com você. Aquela atmosfera, aquele momento que você passa em adoração com um grupo maior, de alguma maneira também soma com o teu processo de formação espiritual, formação pessoal, porque você pertence a uma comunidade, não somente uma comunidade de 2, 3 pessoas que tem seu valor, mas uma comunidade maior, da ideia de que realmente Deus tem abençoado. Então observe que tanto a igreja menor ou a igreja maior, sendo num templo físico, tem sua importância e seu valor, e que devem caminhar uma apoiando a outra. A outra, claro. Com certeza. Aliás, há poucos dias eu estava lendo uma pesquisa bastante interessante, uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, um grupo que estuda comportamento humano, e eles chegaram à conclusão que as pessoas aprendem mais, elas aprendem melhor quando elas estão mais próximas, mais juntas. Olha só. Então, aí no material estava dizendo assim, por exemplo, uma escola que tem uma sala de aula muito grande, se você espalha os alunos, eles ficam muito distantes uns dos outros, isso dificulta o aprendizado, porque eles aprendem mais quando estão juntos, um ajuda o outro, eles vão crescendo juntos. Numa igreja, a mesma coisa, até no material dizia, igreja muito grande, você pode isolar a parte dos fundos, permitir que as pessoas se assentem mais à frente, conforme as pessoas vão chegando, você vai liberando os demais lugares, porque elas aprendem melhor juntas, unidas. Isso tem uma certa verdade na sua realidade como pastor de igreja, pastor Alex? Claro. Quando você vai estudar a Bíblia sozinho, por exemplo, você tem um nível de atenção. Quando você está estudando a Bíblia num grupo, o nível de atenção é bem diferente, porque você está aprendendo para você, mas ao mesmo tempo preocupado se os outros também estão entendendo a sua mensagem, se a sua dúvida também realmente está sendo sanada ao ponto deles entenderem o que está sendo debatido ali, o seu questionamento. Então, isso tem um efeito didático muito profundo na cabeça da gente, né? Isso também com relação à relevância na comunidade, né? Já que o nosso tema é a igreja a serviço da humanidade, uma coisa é você tentar impactar uma comunidade sozinho. A outra é você pegar um grupo que tem o mesmo foco que você e vocês irem juntos para esse propósito. A tendência de chamar mais atenção é muito maior, né? Há pouco tempo nós tivemos um grande movimento aqui no Brasil e na América do Sul, como Igreja Adventista. Você que nos assiste e não pertence à Igreja Adventista, só a título do seu conhecimento. E nós saímos como igreja em todas as cidades e comunidades da América do Sul, distribuindo um livro maravilhoso, quem sabe você tenha recebido em sua casa, né? O livro A Grande Esperança. E foi um efeito coletivo muito interessante, né, pastor Mark? O sentimento de estar participando de uma missão, de testemunhar de Cristo
Como foi na sua região? A força de um movimento como esse, realmente, ela me parece que ela não tem como você não tem como medir. É algo que vai acontecendo e vai alcançando detalhes, lugares que você às vezes nem imaginava chegar. Então, por exemplo, num projeto como esse, da distribuição do livro A Grande Esperança, onde nós tivemos ali no nosso estado muitos livros serem entregues, mais de 100 mil livros foram entregues em várias partes do nosso estado, e nós já temos resultado de pessoas assim que se encantaram com a mensagem, porque viram não somente o livro, mas viram também um movimento, um grupo de pessoas que pertencem a uma igreja totalmente motivados para compartilhar a mensagem que nós entendemos, a mensagem da palavra de Deus. Então, os efeitos, eles são vistos a curto, médio e longo prazo. E, com certeza, muitas coisas boas ainda virão pela frente. Aí. Amém, amém por isso, né? Bom, nesse primeiro bloco, nós conversamos um pouquinho sobre a natureza da igreja, entendemos que a igreja, na verdade, é um grupo de pessoas chamadas por Cristo, né? Que formam, então, a palavra igreja. Igreja, na verdade, são as pessoas, sem descartarmos a infraestrutura, claro, para favorecer a nossa adoração. E como Deus deseja usar a sua igreja, as pessoas, para um plano especial, para um serviço especial, que é o que vamos ver no próximo bloco. Então não saia daí, porque nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Você que já estava acompanhando o programa sabe que o nosso tema principal dessa semana é a igreja a serviço da humanidade. Como nós podemos ter uma igreja viva, eficaz, eficiente na sociedade, na proclamação de sua missão. Eu tenho o prazer de receber dois pastores que estão visitando o programa, o pastor Marco Wallace e o pastor Alex Gonçalves. O pastor Marco vem do Tocantins, o pastor Alex do Mato Grosso, ali Campo Grande, e estão nos ajudando aqui no programa nesta semana. Aliás, eu quero aproveitar e dizer para você que está sempre assistindo ao programa Lições da Bíblia, que você pode ter acesso a este manual de estudos que usamos aqui. Ele está acessível em nosso blog, você pode entrar no blog, baixar o conteúdo, também no site da Casa Publicadora Brasileira, você vai encontrar ali este manual de estudos com facilidade para que você possa acompanhar aqui os assuntos e participar conosco também nesse crescimento do conhecimento da Palavra de Deus. Pastor Alex, vamos continuar falando um pouco mais sobre a natureza da igreja? A igreja tem características muito especiais e eu queria continuar explorando esse assunto agora nesse segundo bloco. Que características, que conceitos nós podemos entender ainda mais sobre a igreja cristã? Olha, a Bíblia ensina e ajuda a gente a expandir essa compreensão, né? Um compactozinho disso, mas muito poderoso, está na primeira epístola de Pedro. No capítulo 2, verso 9, diz assim, ó: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É até uma declaração de amor de Jesus por nós com relação ao ser igreja, né? Aqui mostra um privilégio extraordinário de ser igreja, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Porque, olha, sacerdócio real, nação santa, a gente se sente importante. Verdade. E realmente somos quando nós nos enxergamos assim. Mas ao mesmo tempo com essa missão de levar. E ser sacerdócio real também envolve santidade, né? Deus quer que a gente viva num padrão elevado para poder atrair. É isso que impressiona, pastor Mark. Quando Jesus deu a sua vida por nós, né? E ali começou todo o movimento do cristianismo, a bênção que tem sido para o mundo, e a gente lê que somos nação escolhida, povo eleito, sacerdócio, aumenta muito a nossa responsabilidade como pecadores, né? Com essa responsabilidade nos ombros, né? Com certeza. Agora, nós precisamos entender uma coisa importante, que esta eleição, esta escolha que Deus nos fez, que Deus nos faz, Deus faz a cada instante, a todas as pessoas para pertencerem ao seu povo, na realidade o objetivo de Deus nunca é isolar o seu povo da sociedade, da humanidade. Na realidade, Deus chamou o povo e Deus nos chama
para viver grandes privilégios, grandes situações boas que vêm realmente nos transformar e realmente chamar a atenção da humanidade ao redor para aquilo que nós estamos vivendo. Aliás, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Essa nação santa, na realidade, o texto se refere lá no Antigo Testamento, mas aplica para nós, claro, naturalmente. com certeza. Então, Deus, ele chamou o povo para fora para atrair as nações para dentro. Então, notem como é muito interessante de que Deus, na realidade, não está querendo nos isolar. Ele quer trabalhar conosco e fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor percebam o que estamos vivendo e elas se interessem pelo Deus ao qual nós estamos servindo. É verdade. Agora, temos mais conceitos, né? Além dessa questão da primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, ali classificando realmente os cristãos como uma nação escolhida, um povo separado. Mas também Paulo tem textos impressionantes sobre a igreja, pastor Alex, dando conceitos profundos para a gente. Que conceitos seriam esses? Ali também em Romanos, né, capítulo 12, ele fala sobre essa ideia de somos parte de um corpo. Tanto que a gente fala, eu sou membro da igreja tal, né? Eu sou membro da igreja tal. Isso se referindo à religião, isso se referindo à igreja local. Mas se a gente pensar na origem dessa terminologia que a gente usa no dia a dia, já vai explicando muito com relação a esses conceitos diferentes do ser igreja. A Bíblia né? diz Cristo é o cabeça, né? Cristo é o cabeça. É um corpo espiritual, Cristo é o cabeça. Eu sou um membro diferente do pastor Lanza, do pastor Wallace, mas eu só não posso querer ser a cabeça. Porque o cabeça é Jesus. Aliás, né? Lúcifer quis ser o cabeça em algum momento na história E deu no que deu. E deu no que deu. Estamos aqui no mundo, marchando nesse mundo de pecado, né? Agora, uma coisa também interessante é que o pensamento de Paulo, a teologia que Paulo constrói em relação à igreja, ele não usa a metáfora do corpo isoladamente uma única vez. Ele usa várias vezes. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, de maneira simples ele diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, lá para a igreja de Roma, ele diz que nós somos membros do corpo. Na igreja de Corinto, somos membros de um corpo. Todos esses membros que somos nós pertencemos a um corpo cuja cabeça é Cristo. Então, Paulo ele consegue mostrar para nós de que realmente ele quer aprofundar, mostrar a importância que todos nós, assim como o corpo tem várias partes, vários membros, nós dentro da igreja também somos individualmente, assim, com a nossa peculiaridade, nossa individualidade, mas pertencemos a esta constituição espiritual que Cristo é a cabeça. E o legal de tudo isso é saber que todas as partes são importantes, né? Todas as partes desse corpo têm importância para Cristo, que é o cabeça. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: eu não tenho dom, não tenho talento, eu não me sinto útil a esta comunidade de crentes, eu me sinto o dedinho do pé. Eu falei assim, mas quebra o dedinho do pé para você ver se não dói, se não vai te dar problema, né? Verdade. Todos têm importância, não é? Independente da função. Às vezes a gente vê nas comunidades muita luta por função, só que todos abaixo de Cristo são iguais. Esse é um negócio que a gente tem que parar para pensar, não é? Todos temos valor como membros, não é? O mais importante, nós temos que adequar o nosso coração a esse pensamento. Sim. O mais importante não é o que você está fazendo ali em relação à igreja. É importante que você pertence à igreja. Você foi chamado por Cristo. É o que eu estou fazendo. Exatamente. Né? É o que nós estamos ali desenvolvendo para o benefício do coletivo, do todo. Nós temos que trabalhar muito, isso vai ser daqui a pouco abordado novamente, para que a gente não se sinta assim mais importante de A ou de B ou menos importante. Todos somos iguais. Essa ideia da importância, ela é uma discussão importante porque realmente às vezes há rixas dentro da própria igreja, né? Disputas com relação a cargo, a função, ao que aparece mais, ao que aparece menos. Mas, de novo, a metáfora se aplica à metáfora do corpo, porque não é o cérebro que coordena tudo. Se é o cérebro que coordena tudo, Cristo é o cabeça, então quanto mais ligado ao cérebro, quanto mais ligado à cabeça eu estou, menos eu olho para mim com relação à minha função isolada. Eu olho para a função do corpo todo, porque eu sou um membro que trabalha na harmonia, no movimento, na construção de todo o corpo.
E se eu estou ligado a Cristo, se eu me preocupo com Cristo, se a mão se preocupa com Cristo, se o pé se preocupa com Cristo, então o corpo vai andar bem. A ideia da igreja como um corpo seria mais ou menos essa, assim, de como corpo de Cristo, como membros desse corpo, fazermos exatamente o que Cristo faria se estivesse aqui, pastor Mark? Com certeza, eu acho que Cristo, ele nos dá a oportunidade de nós servirmos de forma que cada um se sinta bem, porque ele se sentiria bem, Jesus se sentiria bem fazendo aquilo. Por mais simples que fosse, digamos, a pessoa que abre a porta da igreja, a pessoa que recebe, ele faria e faria com um sorriso, sem pensar se ele é mais ou é menos. Ele está oferecendo ali o seu serviço, fazendo o seu melhor para que todos se sintam bem. Então, Cristo faria bem e nós também temos que fazer a mesma coisa. Um detalhe também importante que devemos ressaltar é que um precisa do outro. É a tal da interdependência. Ninguém é completo. Interessante que até Jesus Cristo vir a este mundo para cumprir o seu ministério, salvar a humanidade, a força do Evangelho, da salvação, era uma força interna, né? A força centrípeta do Evangelho era sempre voltada para Jerusalém, para o templo, para aquela comunidade, era algo mais fechado. Né? As nações da terra poderiam ter acesso desde que viessem até o povo judeu, até Jerusalém, e ali adorar a Deus. Tal. Com Cristo, essa força virou a força centrífuga. Né? Nós temos que espalhar, temos que levar esta mensagem. Na visão de vocês, estamos hoje em muitas comunidades cristãs, de repente a sua, que você está me assistindo agora, uma comunidade muito fechada, muito interna, sem se preocupar muito com esta visão da missão centrífuga. Nós estamos correndo esse risco no século XXI, pastor Alex? Com certeza. Os pensadores sobre igreja relevante, às vezes trazem ilustrações, e uma que eu gosto muito é assim: se a sua igreja, templo ali, né, onde os membros se reúnem para adorar a Deus e traçar estratégia de missão, se ela fechasse hoje, qual seria o impacto causado no bairro? Qual seria o impacto causado na cidade? Se nessa avaliação que você faz... Sentiriam falta ou não? Né? Exatamente. Se perceber, não sentiriam. Então, não estamos cumprindo nada da nossa missão. Agora, se não, de repente eles chorariam, protestariam, levantariam as bandeiras, não feche. Então, provavelmente estamos sendo relevantes. Provavelmente estamos tendo importância para acrescentar paz, luz, orientação àquele bairro. Né? Verdade mesmo. Jesus Cristo deixou muito clara a missão, porque ele viveu, ele praticou, incentivou e deixou muito clara a missão para a sua igreja. Nas suas palavras ali, Mateus capítulo 28, do verso 18 até o 20, e de fazer discípulos. É evidente que esse fazer discípulos por trás existe uma porção de atividades, uma porção de ideias que podem ser aplicadas. Aliás, pastor Marco, vamos pensar essa ideia. Eu quero mostrar para você agora uma pergunta que um telespectador enviou. Eu queria que você embutisse nessa sua resposta aqui, está bem dentro disso. Okay. Vamos ver agora. Olá, o meu nome é José Carlos e a minha pergunta é: como posso transformar a minha igreja em um centro de influência que ajude a minha comunidade? Acho que aí vem bem dentro disso que você ia falar, pastor. Okay. Pode responder ao José Carlos aí. Observe, nós temos uma tarefa de alcançar o mundo com uma mensagem de um Deus que se importa com a humanidade. Um Deus que ama, que não se agrada do que ele está vendo, com a dor, com o sofrimento. Isso é evangelho eterno, isso é traduzido na vida de Jesus. Agora, nós temos que entender de que, por muito tempo, a igreja, às vezes, assim, se identificou muito só com a mensagem daqui do púlpito e quem quer que venha, ouça a mensagem. Nós temos que entender que a mensagem ela tem que ir, como você mencionou há pouco, pastor, a igreja tem que sair dos seus quatro cantos, tem que sair da sua realidade ali geográfica, talvez, para alcançar a sua comunidade. Como se transformar num centro de influência, para influenciar a sociedade que está próximo a ela. Então, uma primeira coisa que eu penso que nós vamos começar a cumprir bem nosso papel de homens e mulheres que pertencemos à igreja, que está cumprindo a missão, qual é? Você começar a identificar as necessidades, não necessariamente espirituais, necessidades que a sociedade está passando. Meninos de rua, pessoas bêbadas, pessoas que têm problema com vícios, enfim, vamos identificando essas necessidades. Além disso, quando nós entendermos o que a sociedade, nossa comunidade está precisando,
voltarmos como igreja a compreendermos os conceitos bíblicos. Nós precisamos atender esses conceitos, porque Jesus, ele se importava com as pessoas, não somente no sentido de dar a salvação, mas curar, alimentar, até ressuscitar, ok? Então, além de identificar lá fora, conscientizar aqui dentro, agora um outro terceiro aspecto seria nós agora voltarmos os nossos dons que Deus nos concede para atingir estas necessidades. Então, não necessariamente métodos, mas cada um dentro daquilo que pode ser feito, dentro do contexto do corpo, a sua parte, a sua missão, vai alcançar aquela comunidade para influenciar de maneira positiva e relevante. E até dentro dessa ideia de nós somos o corpo de Cristo, também se aplica essa linha que nós estamos comentando aqui, que ser corpo de Cristo é continuar o que Cristo estava fazendo no ministério aqui na Terra. Ele nos capacita através do Espírito Santo para a gente continuar fazendo o que Ele já fazia. E o que Jesus já fazia era isso. Qual é a estratégia de Cristo que deve ser aplicada em ser igreja? Ele se aproximava das pessoas, se misturava com elas, comia com elas, entendia as necessidades. Entendi qual é o próximo caminho. Agora, o que eu posso fazer para suprir essas necessidades? Suprir, legal. Está precisando de comida? Comida. Água, água. Remédio, remédio. Mas qual é o próximo passo? Conquistando a confiança, ele ia e levava a mensagem de salvação. Exatamente. Venha e segue-me. O risco é nós ficarmos apenas numa ação social, não é verdade? Que é muito importante, essas ações sociais, como já foi bem dito, mas nos esquecermos de fecharmos esta ação, melhorando a vida daquela pessoa com a salvação. Né? Para isso existem esses diferentes ministérios. Saúde, olha como as pessoas estão doentes, depressivas, estresse, internadas por uma série de dificuldades. Eu penso que nós temos muita força, nós temos mensagem para isso. O povo cristão tem muito para dizer para o mundo e para as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Temos muita coisa para fazer, sem nos esquecermos de Cristo, da salvação. É para isso que estamos fazendo essas ações. Nós temos que buscar cada vez mais ter sabedoria para realmente colocar essas ações em prática com esta base sólida da salvação. Na medida do possível, atendermos a comunidade em suas múltiplas necessidades materiais, emocionais, mas sem esquecermos que nós temos uma base espiritual, que é oferecer o Cristo. Era isso que Jesus fazia, como o pastor Alex mencionou. Exato. Ele se misturava, ele se importava, mas dizia também, segue-me. Exatamente. Okay? Então, é isso que a igreja tem que fazer. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal aqui desse segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Você que está nos acompanhando, você já pôde ver a natureza da igreja, o que Deus pensa e a missão que Deus tem para esta igreja. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Estamos voltando com o terceiro e último bloco do Lições da Bíblia e nessa semana estamos estudando um pouco sobre a igreja, a sua missão, a sua natureza, como nós podemos trabalhar com a igreja, a sua igreja local, com serviços, transformando a igreja num centro de influência para o mundo, né, a ponto das pessoas amarem a sua fé e aquilo que você está fazendo e aceitarem a Jesus Cristo também. Eu quero aproveitar esse momento e oferecer para você dois materiais muito bons que vêm da nossa parceira Casa Publicadora Brasileira. Eu quero divulgar dois livros especiais. O primeiro deles, escrito pelo Dr. Alberto Ronald Tim, que é O Sábado na Bíblia. Por que Deus faz questão de um dia? Como devo eu hoje dar valor a esta mensagem especial? A minha obediência a Deus deve ser um ato de gratidão ou algo que eu faço para receber a salvação? Esses conceitos você vai poder encontrar nesse livro extraordinário do pastor Tim. E também tem o livro Nisto Cremos, que é um livro extraordinário com 28 crenças especiais, fundamentais da palavra de Deus, que você não pode deixar de conhecer. No site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, você vai encontrar esse material e ter acesso e saber como ter acesso para ter esses dois materiais na sua biblioteca, crescer espiritualmente e a sua vida se tornar uma influência positiva
para o mundo em que você vive. Para você que gosta de estudar a Bíblia e conhecer mais da vontade de Deus e do plano de Deus, saber o que aconteceu no passado, o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer no futuro, nós oferecemos para você a oportunidade de ter gratuitamente em sua casa essa série de estudos da Bíblia Princípios. Ela está num formato revista, muito bonito, muito agradável, muito bem diagramado, colorido e o mais importante, gratuito. Basta você solicitar através do nosso blog ou para o endereço aqui da Novo Tempo ou por telefone e a equipe da Novo Tempo vai fazer chegar às suas mãos esse material para você crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus e da sua salvação. Tá bem? Oportunidade de crescimento aqui no programa Lições da Bíblia para você. Meus amigos, Pastor Alex, Pastor Marco Wallace, vamos trabalhar um pouco mais nesse último bloco sobre a igreja, sua natureza, esta missão, a igreja como um instrumento de serviço a Deus influenciando a humanidade. A igreja, na minha maneira de ver, quanto mais ela cresce, ela mais corre um determinado risco. Mesmo que ela seja pequena, ela já corre esse risco, porque neste mundo de pecado, a lei da entropia, aquilo que vai de mal a pior é sempre uma lei perigosa. E uma das coisas que pode atrapalhar muito a missão da igreja e a sua visão de missão da igreja, o seu trabalho para servir a humanidade, é a questão da unidade. Como é o pensamento de Deus para o seu povo? Como deve a igreja viver nessa questão da unidade? Vamos começar com o pastor Alex, depois o pastor Marco Wallace. É extremamente importante, dentro do conceito que Deus nos dá de igreja, a questão da unidade. Ela é, aliás, imprescindível. Para ela cumprir a missão, sendo relevante, levando a salvação às pessoas, a gente comentou nos blocos anteriores que as pessoas leem a igreja o tempo todo. E ler a igreja não necessariamente templo, mas as pessoas que fazem parte dela. E elas precisam ler o seguinte: essas pessoas são pecadoras também, são falhas também, mas elas têm uma harmonia entre elas, elas sabem onde querem chegar e estão trazendo juntos uma mensagem especial para mim. Isso é unidade. Agora, o interessante, a unidade, ela não se aprende com técnicas, com engenharias, com estratégias. A unidade é um dom que Deus dá para cada um à medida que nós deixamos Cristo habitar no nosso coração. Lembra de Jesus? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu habito com você e eu começo a transformar seus conceitos. E interessante, Jesus habitando no coração, ele começa o trabalho da unidade. Mas essa unidade precisa ser mantida. E a função de manter é mantida pelo poder de Deus. A gente percebe assim, por que será que Jesus Cristo orou e dentro da sua oração em João capítulo 17, pela unidade? Porque com certeza, pelo tempo que ele conviveu aqui nessa terra, percebeu a dificuldade que é você conseguir alinhar os sistemas, alinhar o coração, alinhar os sentimentos, alinhar a visão. E a igreja direta de Cristo eram 12, né? Exato. Eram só 12, já tinham as suas dificuldades. Agora imagine quando nós pensamos numa comunidade hoje que ela é mundial. Centenas, milhares ou mundial. Exatamente. Verdade. E quando a gente olha essa dinâmica mesmo, que Jesus tentou o tempo todo passar para os discípulos, para eles viverem unidos, no início a gente percebe discípulos totalmente dispersos, mas a unidade não existia porque o que dava lugar ali era o egoísmo, eram os interesses pessoais, era o sentimento de eu ser exaltado acima de você. Aí, divisão total. À medida que eles se aproximaram do amor, da essência que Cristo passava, que eles iam se apaixonando por Cristo, eles também iam mudando os seus conceitos. Ao invés de ligado em mim, meus interesses, o que eu quero, minhas pretensões, não. É Jesus, as intenções dele, o amor que ele tem estendido à comunidade, eu também quero isso, proximidade. Uma coisa interessante é que Jesus não apenas orou, estimulou e ensinou a respeito da unidade. Naturalmente, os discípulos tiveram suas dificuldades no início, mas quando eles perceberam a necessidade de estarem mais perto de Cristo, amarem a Cristo, deixarem Cristo entrar em seus corações, quando a gente olha ali o livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que, mesmo com algumas dificuldades, a unidade começa a se cristalizar, começa a ser percebida. Então, não é uma utopia, não é algo inatingível. Hoje, também temos que entender que, embora tenhamos as nossas dificuldades, o segredo continua, exatamente como está na Bíblia.
nós nos aproximarmos de Cristo, abandonarmos nossas preferências pessoais e nos aproximarmos mais dos interesses coletivos da igreja como um todo. Dessa maneira, a unidade vai ser percebida e os objetivos, sobretudo o objetivo da missão em relação à comunidade, com certeza serão alcançados. Porque as diferenças, elas sempre vão existir, né? Nós somos indivíduos únicos e Deus também nos criou assim. Então, eu não vou ser igual a você, a eles. Nós somos totalmente diferentes. Então, isso unidade não é uniformidade necessariamente, é isso? Exatamente, é harmonização, né? Temos nossas diferenças. Se a gente consegue convencer os outros a pensarem naquele ponto como nós, tudo bem. E se não conseguirmos? Porque às vezes a gente não consegue. Debate e não chega a um consenso. O que deve sobrepor? Cristo, suas intenções, seus propósitos. Se Cristo está acima, a coisa acontece bem. Não, olha, muito interessante esses conceitos de unidade na igreja, que às vezes algumas pessoas pensam assim, bom, unidade é todo mundo pensar igual. Bom, você pode pensar diferente, mas estar unido no mesmo propósito, né? Por isso Deus nos criou como indivíduos, né? E não nos criou como robôs extremamente iguais, com número de série e tudo. Cada um tem uma maneira de ver. Por isso que o ser humano, ele é uma complexidade. A melhor ilustração é o corpo. Exatamente. Porque o corpo tem aí uma porção de membros, uma porção de órgãos, mas todos geridos ali pelo cérebro, pela cabeça, vão ali trabalhando para que todo mundo se sinta bem, para que você se sinta bem, você trabalhe, viva bem. Na igreja, da mesma maneira. O que nós estamos tratando aqui é um pouco mais delicado, porque nós estamos tratando de pessoas que às vezes querem brilhar mais do que deveria. E essa discussão aqui deve nos fazer entender o seguinte, que eu tenho meu valor, Deus me deu esse valor especial, que é mostrado, inclusive, evidenciado na cruz do Calvário. Exato. Mas eu não sou mais importante que o pastor Alex, nem vice-versa. Somos importantes diante de Deus. E o dom, o talento que Ele concedeu a mim, a Ele, a cada um de nós, deve focar numa única direção, no benefício, no crescimento, na edificação do corpo de Cristo. No primeiro bloco, nós estávamos conversando sobre a questão da natureza da igreja. A igreja, na verdade, são as pessoas. Aí falamos um pouquinho sobre o prédio, estrutura, que também tem que ter o equilíbrio de tudo isso, né? Hoje você precisa de um local de adoração, não que Deus não esteja debaixo de uma árvore, claro, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, disse Cristo, ali estaria presente. Mas surgem muitas pessoas por aí, em todos os segmentos religiosos, com ideias diferentes, separatistas, acabam criando uma confusão ali, se separam, acabam formando um outro movimento religioso. Alguns movimentos surgem assim, condenando o aspecto organizacional da igreja cristã. É importante você ter uma estrutura organizacional para dar suporte para o Evangelho, ou esses grupos que estão se levantando por aí, falando mal dessa estrutura administrativa, têm razão? Quem é que tem razão nesse aspecto? É interessante que há um provérbio bíblico também que nos ensina que nós devemos ouvir de tudo, mas reter apenas o que é bom, né? A gente deve ouvir essas críticas também, porque, de certa forma, há coerência no que eles reivindicam, no que eles reclamam, porque, às vezes, o sistema ele é engolido por si mesmo. Então, há burocracias, há caprichos pessoais, e quando isso sobressai, de novo, acima de Cristo, problema total, absoluto. Agora, quando a igreja é regida de maneira saudável, Cristo sendo cabeça, a base bíblica, respeitando as diferenças, mas dentro de uma harmonia de atitudes, de propósitos, isso não é problema. Aliás, se há um aglomerado grande de pessoas, é preciso haver organização. Basta você ver que uma festa, por exemplo, se tem muitos convidados, tem que ter uma organização para a hora da mesa, né? Para a hora da distribuição, para a entrada, para a saída. Se não tiver, é caos total. E a igreja não é diferente. Se não tiver uma organização, aliás, ela é amparada pela Bíblia, também vai haver caos. A ordem ela é vista na manifestação humana, mas além da manifestação humana, na própria natureza. Você vê a ordem no céu, nas estrelas, você vê a ordem nas estações, mesmo que estejam assim, influenciadas por causa do pecado em si, mas você vê todo o sistema de alinhamento que Deus criou na natureza, no próprio fato de se plantar
fazer uma plantação, todo aquele processo de terra, de água e tal. Então você vê uma ordem nisso aí tudo. Claro. No que tange a igreja, não vai ser diferente. Evidente que na igreja estamos tratando de pessoas que têm seus problemas, suas dificuldades, seus defeitos, mas também têm suas virtudes. Então a igreja, embora tenha suas dificuldades, mesmo numa liderança, por exemplo, na sua organização, não deixa de exigir a necessidade de uma organização realmente. Claro. Porque através de, eu vou usar um termo assim, não é tão, talvez não seja o ideal, mas é interessante. Através do comando que a igreja dá, através da sua liderança estabelecida, porque trabalhamos de maneira representativa, Claro. quando a igreja mostra que caminho tem que ser, então todos os seus membros, com os seus dons e talentos, vão trabalhar naquela direção de maneira organizada, a fim de alcançar o objetivo proposto. Exatamente. E bem dentro disso que vocês estão falando, eu creio que a verdadeira estrutura que Deus deseja que nós tenhamos, não importa se ela é uma estrutura grande ou pequena, não importa. Não importa se a sua igreja ela é para um nível social classe A ou para o mais humilde, não importa. A estrutura de uma organização religiosa, da igreja cristã, no nosso caso aqui, a igreja adventista, no seu caso eu não sei qual é a sua igreja, ela deve estar a serviço da missão. Não é verdade? Claro. Não é o acúmulo de patrimônio ou de uma estrutura administrativa que vai fazer disso uma igreja por si só, mas é ter tudo isso a serviço da pregação da palavra de Deus. Esse é o ponto básico, né? Eu penso que a gente já pode até ir fechando aqui o tema dessa semana e eu gostaria então que vocês me ajudassem dando uma mensagem aqui, um resumo básico, rápido para os nossos telespectadores. Vamos começar aqui com o pastor Alex, pode ser? Sim, é até um desafio compactar, né? Mas vamos lá. Dentro dessa ideia de ser igreja, na busca da unidade, para cumprir a missão de levar o evangelho extraordinário, impactante de Jesus à comunidade, nós temos que ter em vista a grandeza do nosso Senhor Jesus. Como é que Jesus viveu o ser igreja no seu ministério aqui na terra? Ele mostrou a grandiosidade no servir. O rei se fez servo, se fez escravo, para mostrar a grandiosidade da dinâmica do reino. Quando nós seguimos os mesmos passos de Cristo, nós seremos uma igreja relevante. Que maravilha. Pastor Alex, muito obrigado, viu, pela sua participação. Leve o nosso abraço ao povo de Campo Grande, à sua igreja, à sua comunidade. Deus abençoe seu ministério. Obrigado, com alegria eu vou mandar um abraço. Pastor Marco Wallace, sua mensagem para os telespectadores, por favor. Há um pensamento de um livro, Atos dos Apóstolos, página 7, o primeiro parágrafo, para mim é um dos mais sublimes no que tange a igreja. A igreja é um instrumento de Deus apontado nesta terra para a salvação. Então, quando nós pensamos em igreja, não necessariamente um prédio físico, mas as pessoas chamadas para um relacionamento com Cristo foram chamadas para servir, como o pastor Alex mencionou, e servir no objetivo de salvar. Então, tudo o que nós fizermos, programas, eventos, atividades, a base tem que ser o amor às pessoas, mas pensando na salvação delas. Então, nosso desejo, nosso ensejo aqui é que realmente todo o nosso esforço seja feito na direção da salvação das pessoas. Maravilha, pastor Marco Wallace, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Leve o nosso abraço ao povo de Tocantins. Deus abençoe seu ministério ali, tá bem? Muito obrigado. Deus abençoe. Eu quero agradecer a sua audiência também e aproveitar para mandar um abraço para duas regiões, regiões onde nós vamos chamar de uma igreja, a outra é uma pessoa especial. Quero mandar um abraço aqui aos irmãos da igreja de Valença, no Rio de Janeiro. Continue sendo uma luz, né, divulgando sempre a sua palavra. E um abraço especial a Dona Maria Ivete, de Manaus, ela esposa do falecido irmão Saraiva. Dona Maria Ivete, Deus está contigo, tá bem? Que Deus abençoe, fique sempre firme na sua fé, ande com Deus, que a promessa do reencontro é certa. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração para nós terminarmos o programa? Pai que estás nos céus, muito obrigado pelas promessas maravilhosas à sua igreja. Que nós sejamos a sua igreja verdadeira, a sua igreja unida, a sua igreja focada na missão, até que Cristo volte. Em nome de Jesus. Amém.